Falando de Soja tem o apoio da FMC. Olá, meu nome é Luiz Henrique Caçu e eu sou engenheiro agrônomo, consultor e pesquisador na região oeste da Bahia. E hoje nós vamos falar sobre a fase mais importante da soja, que é a colheita. Você que cultivou, você que escolheu o ciclo certo, a variedade correta e agora chegou a hora da colheita. Vou te passar 7 dicas importantes para essa fase. Primeira dica da colheita: teor de umidade da soja e ver as condições climáticas se são ideais ou não. A soja deve ser colhida entre 13% a 15% de umidade. Isso é importante para que o produtor não tenha perdas e nem desconto na cooperativa ou no local de entrega. Áreas muito extensas, nós podemos colher entre 15% a 17%, para que nós tenhamos um rendimento operacional maior. Hoje, com todas as tecnologias que temos, é importante o produtor estar atento principalmente às condições climáticas. Chuva, granizo ou talvez excesso de temperaturas. A melhor colheita é sempre quando nós temos temperaturas mais amenas, para evitarmos perdas na colheitadeira. Segunda dica para você: acerte na regulagem da colheitadeira. É muito importante a velocidade, não exceder aos 5 km por hora, ou seja, para que nós não tenhamos uma perda muito grande no molinete na frente da colheitadeira. A regulagem da barra de corte é extremamente importante. Ela não pode ser nem muito baixa e nem muito alta, para que nós não tenhamos perdas naquelas variedades que tem a soja já com seu ponto de crescimento muito baixo. Na barra de corte nós temos as navalhas e contras-navalhas. E essas têm que ser tocadas com uma certa frequência para que possamos ter uma colheita muito uniforme. Molinete. É nessa parte que o produtor tem que tomar muito cuidado. O molinete deve ser ajustado à sua altura em relação à inserção da primeira vagem de cada planta. Regule a rotação para cerca de 9,5 voltas em 20 segundos. Esses molinetes com 1,2 metro de diâmetro e em torno de 10 voltas e meia em 20 segundos por molinetes com 90 centímetros de diâmetro, com velocidade da colhedora de até 5 km por hora. A rotação ideal é aquela que o molinete toca e inclina a planta ligeiramente sobre a plataforma, antes dela ser cortada pela barra de corte. Cilindro: deve-se atentar à abertura do côncavo e à velocidade para evitar quebra dos grãos. Peneiras: observe o diâmetro dos orifícios das peneiras, sendo a peneira superior responsável pela separação da haste e vagens de maiores tamanhos. Já a inferior é responsável pela limpeza final. Quando o orifício da superior tem uma abertura muito maior, ela sobrecarrega a inferior. E quando a abertura for inferior aos grãos, passa pela retrilha, o que diminui a eficiência do sistema. Para a regulagem da peneira inferior, feche totalmente as aberturas da mesma e coloque um pouco de grãos que estão sendo colhidos. Dessa maneira, aumente as aberturas da peneira até que os grãos da cultura da soja passem por elas. Quando isso ocorrer, aumente as aberturas em mais uma ou duas posições. Para regular a peneira superior, mantenha as aberturas em torno de 50% maiores que a inferior. Outro detalhe importante se refere à força com que o ventilador está forçando a passagem de ar. Isso irá depender do tamanho do grão, da cultivar que você está utilizando. Terceira dica: preparo do solo. É extremamente importante que o produtor tenha um bom preparo do solo, com bom nivelamento, para que nós tenhamos uma inserção de vagens muito uniformes ao solo. Quarta dica: época de plantio e densidade. Plantar na época correta, ou seja, nós temos que ter a primeira inserção da vagem na altura correta, de acordo com a barra de corte, fundamental para evitar perdas. A densidade muito alta de plantas facilitará o acamamento de plantas. Com isso, aumentará as perdas da colheita. Quinta dica: utilização de cultivares. É importante escolher a cultivar de acordo com a região, índice pluviométrico
luminosidade. Com isso, eu terei maior potencial de produtividade. Se eu tiver uma uniformização disso, propiciará uma boa colheita mecanizada. Sexta dica, manejo de plantas daninhas. É importantíssimo o produtor ter a cultura no limpo durante todo o ciclo e chegando ao final, para evitar embuchamento dessas máquinas. O embuchamento das máquinas ocasiona perdas, quebra das máquinas e principalmente atraso na colheita. Plantas daninhas resultarão em umidade nos grãos, reduzindo a minha produtividade e principalmente atraso na colheita. E essa dica é importante para você, produtor. Fazer uma boa dessecação com um bom produto na hora correta. Uma boa dessecação é fundamental para nós deixarmos a lavoura uniforme. Com isso, nós evitaremos perdas e prejuízos nessa operação agrícola. Sétima dica, colheita na época certa. É importante que o produtor, após dessecar essa soja, entre colhendo, porque quanto mais tempo a soja ficar exposta aos adventos climáticos, maior será a perda de peso desses grãos. Produtor, é muito importante o seu planejamento, para que você veja o número de área que você tem que colher com o número de máquinas que você tem que ter no campo. O seu rendimento tem que ser compatível para que não fique soja exposta ao campo e você tenha perdas na sua colheita. E para aquelas regiões que fazem segunda safra, um bom planejamento para que eu colha soja e plante a minha segunda safra. E eu desejo para você, produtor, uma grande safra e um bom plantio para a próxima cultura. Falando de Soja tem o apoio da FMC.